A cerca de um mês das eleições autárquicas, a Terra Quente FM inicia um ciclo de 7 entrevistas individuais aos cabeças de lista candidatos ao cargo de Presidente da Câmara de Mirandela, que ainda vão estar num debate a realizar no antepenúltimo dia de campanha eleitoral, no dia 8 de outubro. Haverá ainda lugar a 2 debates, um com os 7 cabeças de lista candidatos à Assembleia de Freguesia de Mirandela e outro com os 7 candidatos que encabeçam as listas à Assembleia Municipal. O sorteio determinou que o primeiro candidato a marcar presença na Operação Autárquicas 2025, da Terra Quente FM, fosse o cabeça de lista da Aliança Democrática, que integra então PSD e CDS. Paulo Pinto, obrigado por ter vindo à Terra Quente FM. Paulo Pinto tem 58 anos, é professor de Educação Física no Agrupamento de Escolas de Mirandela. É o atual presidente da Comissão Política e Conselhia de Mirandela do PSD. Nos últimos 4 anos liderou a bancada dos social-democratas na Assembleia Municipal, para a qual foi eleito em 2021, na altura como cabeça de lista. Paulo Pinto, esta primeira pergunta, no fundo, pode servir também de alguma conclusão que eventualmente se possa tirar desta sua candidatura. Será correto dizer que é uma espécie de dívida que o próprio partido tinha para com Paulo Pinto, depois de ter assumido em 2017 o cargo de Presidente da Conselhia, no momento mais difícil do partido, já que vinha de 25 anos, ou de 24 anos, pode parecer mais correto, consecutivos na liderança do poder local? Muito bom dia, cumprimentar Fernando Pires, o auditório da Rádio Terra Quente, agradecer o convite, é uma honra para mim estar aqui e poder apresentar algumas das ideias e projetos que esta coligação organiza para o Conselho de Mirandela. Eu não sei se na política há gratidão ou não. O que eu sei é que há 8 anos a esta parte tomei a liderança do partido, com um pequeno interregno, mas que estou nesta candidatura porque fui votado por unanimidade. Um partido que em dezembro de 2024 tinha na sua agenda eleger o seu candidato à Câmara Municipal das eleições do dia 12 de outubro de 2025, e eu nessa reunião fui eleito por unanimidade, o que me responsabilizou imenso. Não sei se porventura foram contas do passado, porventura mal explicadas, eu não acredito nisso. É a vida natural dos partidos e dos candidatos. O que é certo é que quando me perfilei com a intenção de ser candidato às próximas eleições autárquicas, o meu partido disse sim, por unanimidade e de forma muito vincada, o que espero agora, conjuntamente com todos os militantes, simpatizantes e o eleitorado mirandelense, produzir dia 12 de outubro o melhor resultado possível. E estamos aqui para ganhar a Câmara Municipal de Mirandela. Mas quando faço essa questão tem a ver também com o facto, por exemplo, em 2021, o candidato foi Duarte Travanca, como se recordam. O candidato à Assembleia Municipal foi Paulo Pinto. A minha questão é, acha que teria de ser, ou teria de ter sido o candidato natural já em 2021, o Paulo Pinto, ou não? Eu tenho alguma dificuldade em recuar ao passado, porque acho que isso são contas fechadas. É verdade que fui candidato à Assembleia Municipal e tive uma excelente votação, ao ponto de ter ganho em votos e em juntas de freguesia ao candidato do PST. Porventura me terá capitalizado ao ponto de o meu partido acreditar em mim que posso ser a pessoa como mais bem posicionada para poder vencer as eleições. Mas continuo a dizer que de 2021 as contas estão fechadas, até porque em política 4 anos é muito tempo e às vezes é pouco tempo para trabalhar. O que é certo é que durante 4 anos temos tentado de uma maneira ou de outra pôr os órgãos do partido a trabalhar. Eu, enquanto líder na Assembleia Municipal, enfim, as atas são públicas, está lá escrito todas as minhas intervenções, as minhas posições, aquilo que penso do Conselho, a oposição construtiva que realizei ao Executivo de Júlio Rodrigues e agora muito pouco ao de Vítor Correia, uma vez que tomou conta do cargo recentemente, mas 2021 já passou. Diria que também é a vida natural dos partidos, há muita gente que pensa diferente, resolveram tomar a posição que tomaram, mas eu não perco mais um minuto a olhar para trás, porque importa neste momento é olhar para a frente pelo futuro de Mirandela e pelas aspirações dos mirandelenses naquilo que toca em relação ao desenvolvimento e bem-estar da nossa população. Referiu, na determinada altura nesta conversa já inicial, que foi escolhido por unanimidade pela Conselhia, digamos assim, para ser o candidato. De qualquer forma, foi dado ao conhecimento público, pelo menos, que terá eventualmente sido ainda contactado José Silvano para a eventualidade de ser o candidato à Câmara Municipal de Mirandela. Isso aconteceu ou não? E se isso aconteceu, sente que é a alternativa, outra vez, ou não?
Os partidos grandes normalmente têm nos seus quadros grandes quadros e grandes personalidades. O Dr. José Silvano foi também uma possibilidade, a possibilidade de José Silvano ser candidato à Câmara Municipal de Mirandela. Uma vez que declinou, uma vez que não se perfilou efetivamente para ser candidato à Câmara Municipal de Mirandela, o partido tinha que encontrar outro candidato. E recaiu sobre o Presidente da Conselhia. Aliás, a relação... Nós estamos aqui para escolher o melhor candidato e aquele que melhor está em posição de gerir os destinos da Câmara Municipal. Era José Silvano, por todas as razões e maus algumas, tendo em conta o seu currículo e a experiência política, até porque já foi Presidente de Câmara durante 16 anos da autarquia de Mirandela. Entretanto, não se perfilou, entendeu não encontrar forças ou razões suficientes para ser novamente candidato à Câmara Municipal, e o partido tomou a decisão, como acontece nos grandes partidos, porque os grandes partidos normalmente têm várias pessoas capazes de se candidatar a este cargo e de gerir aquilo que nos propomos. Portanto, diria que é a vida natural de um partido político. Mal seria se, porventura, o PSD de Mirandela, depois de tudo que representou no passado, representa no presente e quer representar no futuro, ter nos seus quadros, ou não ter, outro tipo, ou a possibilidade de outros candidatos. Uhum. Aparece então como líder desta coligação AD, PSD-CDS, mas que chegou a ser PSD-CDS-IL. Foi apresentado, aliás, publicamente que houve um acordo tripartido. Pouco tempo depois isso deixou de acontecer, porque houve então a saída da Iniciativa Liberal. Ainda não foi muito bem explicado o que é que se passou. Quer explicar ou não? Olha, o que se passou é aquilo que por vezes se sabe a nível nacional. Na hora de discutir estratégias políticas e lugares nos órgãos, por vezes existem desentendimentos, nada de especial, nem de significativo, porque os compromissos estavam assumidos. A Iniciativa Liberal, como um partido novo, senti que havia a necessidade de estarem sozinhos, concorrerem a eleições, porque só assim é que estes partidos conseguem apresentar as suas ideias e projetos e poderem crescer. Na altura houve essa intenção, reunimos-nos várias vezes, tudo muito positivo, mas que de um momento para o outro, e sem nada de significativo ou alguma coisa significativa que se tivesse alterado, a Iniciativa Liberal resolveu concorrer a estas eleições, como já apresentou listas à Junta de Freguesia, à Assembleia Municipal e à Câmara, sozinha ou individualmente. Pronto, será uma estratégia nacional, também conselhia, do núcleo, que vão a votos e irão certamente apresentar as suas ideias na perspectiva de crescer enquanto partido, que é louvável e politicamente aceitável. Uhum. Bom, ao assumir esta candidatura, naturalmente é porque acredita que pode mudar o ciclo que já leva 8 anos do Partido Socialista. O que é que o leva a acreditar que isso pode acontecer? Olha, em 2017... Ou seja, que as pessoas já estejam, não estejam de acordo com o que tem acontecido nos últimos 8 anos e voltem a dar a confiança ao PSD, neste caso coligado com o CDS. Facto, é essa a sua convicção, é isso? Esta é a minha convicção. Em 2017, o Partido Socialista, de facto, apresentou-se com as suas forças, uma imagem renovada e com projetos também auspiciosos para o Conselho de Mirandela. Foi-lhes dada a oportunidade. A doutora Júlia ganhou as eleições como ganhou com uma maioria absoluta. Depois, em 2021, voltou a repetir uma maioria absoluta. O que é certo é que a confiança que os mirandenses depositaram no Partido Socialista, acho que está aos olhos e à vista de toda a gente, que não agarraram a oportunidade de maneira nenhuma. Porque Mirandela estagnou no tempo, não existem projetos e iniciativas de referência ao ponto de alavancar a economia e o bem-estar da população mirandelense, o que quer dizer que estes 2 anos... o facto do Partido Socialista ter-se apresentado como apresentou. 2 mandatos, neste caso. 2 mandatos. E não ter satisfeito muitas das suas promessas eleitorais, ao ponto de existir uma grande desilusão na população, eu acho que, não digo que foi uma oportunidade perdida, mas simplesmente houve uma desacreditação nos agentes políticos PS que não souberam de maneira nenhuma exercer o poder autárquico como nós estávamos habituados e vínhamos habituados há bastante tempo. Uhum. Em 2021, recordo, o PS obteve mais de 7.300 votos, o PSD teve 4.600, grosso modo. Há aqui uma diferença de 2.700 votos. O mau resultado que Júlia Rodrigues teve nas legislativas, já que foi cabeça de lista pelo distrito, ficou
inclusive no nosso Conselho em terceiro lugar, mas depois também o facto de ter havido esse resultado nas legislativas, que não pode ser, não sei se é a sua convicção de que isso pode ser transportável para umas eleições autárquicas, mas isto deu um novo alento, ou pode dar um novo alento a esta candidatura, o facto de ter havido este resultado, independentemente dos tais 2.700 votos de diferença que houve há 4 anos. Portanto, acha que poderá haver assim uma mudança tão significativa em 4 anos? Eu acredito que sim. Contudo, tenho que fazer esta ressalva, estas eleições não são iguais. As eleições autárquicas não são iguais às legislativas. Mas não deixa de ser significativo o facto de Mirandela não ter votado na sua Presidente de Câmara, que há cerca de 7, 8 anos atrás a tornou Presidente da Câmara, que em 2021 votou da forma que votou, tão expressiva, com uma maioria absoluta ainda mais consolidada, e que envolvidos 3 anos e meio, 4 anos de mandato, ao fim de 8 anos, a ter penalizado, como penalizou, nestas eleições legislativas. Aliás, a doutora Júlia apresentou-se nestas últimas eleições como a única candidata a deputada de Mirandela. O que é que a doutora Júlia Rodrigues queria dizer? Mirandela tem a oportunidade de ter um deputado nacional oriundo e natural de Mirandela, perspectivando-se no futuro uma mais-valia na Assembleia da República para interceder a favor dos interesses de Mirandela. E o que é certo é que a população, que já tinha votado Júlia Rodrigues 2 vezes da forma como votou, nesta terceira eleição, que ela foi a votos, penalizou-a significativamente. Mas não deixamos de dizer também que as eleições são diferentes. As eleições autárquicas... Mas pode ser um indicador ou não? Pode ser um indicador. Porque, de facto, também, outro indicador que podemos extrair destas últimas eleições foi o facto de Júlia Rodrigues abdicar de uma terceira eleição à Câmara Municipal de Mirandela. Isso foi uma surpresa para você? Para mim foi uma surpresa. O que é normal é que um Presidente da Câmara, e especialmente ela, que foi votada da forma como foi votada no primeiro e no segundo mandato, não querer uma terceira recandidatura, saberá ela, não sei se já deu justificações suficientes, saberá a doutora Júlia, porque não o fez. Porque está cansada, porque se desiludiu com o poder autárquico, porque a sua equipa interna se terá desmembrado. Também, segundo dizem, é por aí que as coisas começam normalmente a piorar para um executivo. Encontrou dificuldades que não estava a contar. Ainda não conseguimos saber verdadeiramente as razões que a doutora Júlia... Mas o facto de Júlia Rodrigues não ser agora candidata, é Vítor Correia, o candidato do Partido Socialista, que também integra este executivo. Quem é que estará aqui em jogo? Ou seja, a população mirandelense do Conselho de Mirandela vai julgar os 8 anos sob a liderança de Júlia Rodrigues? Ou, eventualmente, tendo em conta que agora é um novo candidato, também poderá haver aqui uma espécie de novo ciclo? Ou não será esse o pensamento? Não creio. Acho que há uma janela de oportunidade. Quem é que estará em julgamento nestas eleições? Há uma janela de oportunidade. O que vai estar em jogo aqui neste momento, nestas eleições, são os últimos anos, a dinâmica que o PS não imprimiu ao Conselho de Mirandela. Vítor Correia, era verdade que nos primeiros 4 anos era Presidente de Junta de Freguesia de Mirandela, mas que depois fez parte do seu executivo. Era seu número 2. Portanto, ao ponto de a ter substituído. E normalmente a obra e o exercício autárquico não é de uma pessoa só, é de uma equipa. Não se pode... Claro que a doutora Júlia tem toda a responsabilidade e ela que assume todas as responsabilidades políticas, mas isto normalmente é de uma equipa. E Vítor Correia, ainda que seja Presidente de Câmara há relativamente pouco tempo, esteve nestes últimos 4 anos ao seu lado, era o seu braço direito, ao ponto de doutora Júlia Rodrigues o propor para... candidata à Câmara Municipal de Mirandela. Sei que tomou partido politicamente e de forma muito acérrima no órgão do seu partido. O que está em causa neste momento é a forma como o Executivo PS exerceu o seu mandato. E, de facto, acho que depauperou as expectativas dos mirandelenses, onde Vítor Correia também tem as suas responsabilidades, até porque era responsável por pelouros significativos na Câmara Municipal de Mirandela. Muito bem, avançamos então para o plano das ideias e dos projetos, que é o que no fundo quem nos ouve com certeza estará à espera. Ter um projeto aglutinador, motivador e inclusivo que congrega uma mistura de experiência e de energia renovada para apresentar novas ideias. Foi desta forma que se apresentou na sua cerimónia pública a lista do município que neste momento apresenta, ou seja, a lista que o acompanha,
tem esta mistura de experiência e de energia renovada? Eu acho que sim. Aliás, deixe-me começar esta sua pergunta da seguinte forma. No fundo, agradecer a esta coligação, ao PST, que são muitos, as pessoas envolvidas, também ao CDS-PP, nesta nova coligação, e a todos os candidatos que integram as listas da AD, o facto de terem aceitado o convite, o facto de estarem nas nossas listas e o facto de estarem a dar a cara por um projeto coletivo que queremos agregador e, sobretudo, ganhador para o Concelho de Mirandela. Deixe-me também uma palavra muito especial a todos os vereadores que me acompanham na lista, e aí, reforço, tenho uma lista que me dá imensa segurança. Temos excelentes candidatos às juntas de freguesia, porque nos preparamos da melhor forma. É um trabalho feito por muita gente que colaborou ao longo deste último ano na feitura das listas e, sobretudo, a lista de vereadores, aqueles que vão trabalhar mais de perto de mim. A segurança que eu tenho, o conforto que me dão para abraçar os desafios que temos pelo futuro, porque são pessoas experientes, de elevado currículo, de experiências dadas na praça pública, quer nas suas instituições onde são funcionários, como também em relação à sua vertente cívica, estando desde longa data a colaborar com as associações e com o desenvolvimento do Concelho de Mirandela. Uhum. São declarações também suas, uma candidatura para vencer e recolocar Mirandela no mapa, determinada em devolver-lhe a centralidade que merece na região e no país. Como é que isto vai ser possível fazer? Vai ser possível com trabalho. Nós entendemos perfeitamente quais são os anseios e expectativas dos mirandelenses, sabemos perfeitamente quais são os problemas que afligem o Concelho de Mirandela, os problemas que estão a condicionar de sobremaneira o dia-a-dia dos mirandelenses e das empresas. Queremos, de certa forma, congregar um conjunto de políticas públicas que sejam efetivas e que traduzam em ganhos ao ponto de tornar Mirandela aquilo que foi no passado, uma referência em termos regionais e também em termos nacionais. Porque, de facto, houve o abrandamento, houve o descuidar ou até o abandono de alguns projetos emblemáticos para o Concelho que este Executivo PS não soube tratar. Nomeadamente? Olha, Mirandela Cidade Jardim, que era um slogan e um projeto fantástico, que aglutinava, que trazia turistas provenientes dos 4 cantos de Portugal e não só, que de certa forma nos notabilizou na nossa forma de estar e de cuidar da nossa cidade e que neste momento sentimos que está descurado e que não está suficientemente alavancado ao ponto de tornar Mirandela mais discreta, mais distante e não ser aquilo que foi no passado. São esses alguns... Por exemplo, eu dei o exemplo do projeto Mirandela Cidade de Jardim, que de facto dava uma certa dinâmica à cidade, mas os problemas são muitos. Para não falar nos problemas diários que a Rádio Terra Quente tem noticiado semana a semana, porventura a falta de água e a falta de água que existe no Concelho, que prejudica pessoas e famílias, porque nós já não sabemos, felizmente, a qualidade de vida adquirida, já não sabemos viver sem a nossa água na torneira, que nos cria grandes problemas, mas também afeta significativamente algumas empresas familiares do meio rural, que muitas das vezes ficam sem água para continuar a sua atividade e com os prejuízos que podem acarretar. Na sua apresentação pública referiu precisamente isso, já que está a falar na questão da água, no abastecimento, avançou aqui que era a intenção desta candidatura avançar para uma espécie de pacto. O que é que isto quer dizer? O que quer dizer o Pacto Municipal? Eu falei no Pacto Municipal porque, de facto, o problema da água e a sua sustentabilidade, as redes de saneamento e seus equipamentos que sustentam este setor, sabemos todos os dias que estão a arrebentar pelas costuras. Isto vai obrigar a Câmara Municipal, os serviços da Câmara Municipal e, porventura, outro tipo de organização, vai obrigar a um grande investimento. E temos que fazer um pacto com os mirandelenses, perceberem que este problema é gigantesco, é do tamanho do Concelho, afeta as pessoas, desde as Aguieiras a Abreiro, de Carabelas a Sossães, e obrigar o município a retomar um projeto que foi concluído pós 25 de Abril, com sucesso, e sob pena de termos que renovar todas as infraestruturas do Concelho, temos mesmo que fazer um pacto com os mirandelenses, por forma a eles a perceberem que
este investimento pode ser gigantesco e uma vez que termos que investir nesta área, sob pena de outros projetos ficarem para trás. Quando falam no Pacto Municipal, é também político. Estamos a falar de, se estivermos a falar, certamente que são verbas avultadas, como está a referir. Isto será um processo gradual? Conseguirá, por exemplo, consegue comprometer-se com os mirandelenses e dizer que durante um mandato isso será possível? Ou um mandato não será possível para realizar tudo isso? Eu sei que há um conselho aqui limítrofe do Conselho de Mirandela que também já atravessou por esse problema. Estou a falar de um conselho grande, não vou referir o nome, que também já teve este problema e conseguiu solucioná-lo. Obrigou por parte da Câmara a um grande esforço, mas o problema está resolvido. Nós queremos resolver isto o mais rapidamente possível. Certamente iremos realizar uma planificação de acordo com os nossos meios, de acordo com o orçamento municipal, porventura com verbas e candidaturas comunitárias. Nós queremos resolvê-lo o mais rapidamente. Se é em 4 anos, assim desejávamos. Eu gostaria de que nas próximas eleições, uma vez na Câmara Municipal, este problema já não ser assunto de campanha eleitoral e serem porventura outros que nos podem afligir, mas este problema da água, de facto, está a criar um problema, está a afligir as famílias e as pessoas, ao ponto de eu dizer que ter que haver aqui um pacto municipal, quer ele também político, por forma a que os outros partidos percebam a dimensão e que tem que ajudar o município na resolução também deste problema. Tem avançado, tem falado muito também da questão da mobilidade, uma espécie de... Há aqui uma proposta que foi apresentada também durante a sua candidatura, quando foi apresentada publicamente, que falava uma espécie de acordo com taxistas. Como é que isso será possível? Olha, eu sei que o problema da mobilidade está entregue e é a competência da CIM municipal. Há 4 anos atrás, num período antes das eleições, ali uns meses antes das eleições, houve uma apresentação pública do Plano de Mobilidade para o Concelho de Mirandela. Aqui em Mirandela terá favorecido o Executivo PS, porque era, de facto, uma promessa que iria ser cumprida. Noutros concelhos terá favorecido o PST ou outros partidos, porque eram os que estavam, entretanto, no Executivo. O que é certo é que, envolvidos 4 ou 8 anos, o projeto continua parado. Eu sei que está a existir avanços significativos e o projeto tende a ser efetivamente realizado. O que é certo é que, durante 8 anos, as populações, especialmente aquelas do meio rural, foram altamente penalizadas. Estamos a falar de circuitos e carreiras que estão atribuídas a uma empresa, que ganharam concursos, que depois, nas idas às freguesias e às aldeias, não tinham ou não faziam transportes suficientes, deixavam de fazer esse tipo de carreiras, mas era a estas empresas que estava concessionada o transporte público. Eu sei, eu tenho vários testemunhos, população idosa do meio rural, para virem à feira, à cidade, no dia de feira e ao médico, tinham que despender de 25 a 30 mil euros pelo transporte de táxi. 30 euros. 25 a 30 euros pelo transporte do táxi. E o que é certo é que isto se alongou, perdurou no tempo. E verdadeiramente, aqueles que mais sofreram são aqueles que também são mais vulneráveis. E, sobretudo, os mais idosos, que muitos deles não têm carta de condução, nem tampouco viatura própria. E seja quem for, assim, mas sei que a Câmara Municipal, se não resolver este problema, tem que encontrar, junto da praça local e das empresas locais de táxi, uma espécie de rede de transportes, por forma a amenizar e mitigar estes impactos que têm tido na população e, sobretudo, as do meio rural. Ou seja, propondo esse acordo, o município poderá eventualmente custear, se não tudo, grande parte da despesa, é isso? Grande parte. Não é assim, nós sentimos porventura discriminados, já por várias razões, mas em Lisboa já existe o passo único, intermodal. Sabemos que uma parte os lisboetas tiveram nos últimos 4 ou 8 anos benefícios significativos e melhorias no seu transporte público, onde foi reduzido significativamente os preços dos seus passes. E até grátis. E nós, no interior, nós queremos que as políticas nacionais sejam equitativas, uma vez tomadas em Lisboa, que cheguem também ao Nordeste Transmontano. Eu sei que existe este esforço, mas se perdurar no tempo, Mirandela e a Câmara têm que criar uma rede de transportes conjuntamente com os táxis locais, porque já o fazemos também ao nível dos transportes públicos, não será assim tão difícil. Temos que minimizar este tipo de impacto e falta de transporte no meio rural. Se porventura assim
acima de Trás-os-Montes, vier implementar o seu projeto, muito bem. Só se eventualmente isso não acontecer é que haverá esse tal exatamente. Mas acordo, que temos que tomar soluções. Não pode perdurar mais no tempo, sob pena de serem sempre os mesmos, a serem mais penalizados. E, sobretudo, aqueles mais idosos e mais vulneráveis. Ainda relativamente à mobilidade, a rede viária, muitos têm contestado porque existem algumas ligações por estrada que não estão em muito boas condições. Na apresentação pública, o Paulo Pinto também referiu que uma das prioridades seria a requalificar, a beneficiar a estrada municipal 378 Mirandela-Trindade. Ainda bem que me Essa é uma das prioridades? Ainda bem que me fala nesse itinerário. Eu até ia falar de outros pequenos itinerários municipais. Não, este foi o que referiu mas sobretudo esse. Na sua apresentação pública. A estrada municipal 578, que liga Exatamente, Mirandela, 578, peço desculpa, que liga Mirandela à Trindade. Eu tive a oportunidade de estar agora num evento em Caravelas, organizado lá por um conjunto de amigos, e houve pessoas que me deram conta do desagrado, além do prejuízo que tem nas suas viaturas, fazer aquela estrada todos os dias, porque vêm todos os dias para Mirandela, porque é cá que trabalham. Aquela estrada foi uma estrada nacional que foi desclassificada em estrada municipal. Já em dezembro, não posso precisar o mês, mas sei que no primeiro mandato que eu estive enquanto líder da Assembleia Municipal, foi por conta de uma junta de freguesia PS, que foi apresentada uma proposta na Assembleia Municipal para a requalificação dessa estrada. Ela voltar a ser novamente uma estrada municipal. E para quê? Para a estrada, além de uma estrada nacional, de municipal a nacional. Porque sabemos que é uma estrada com 17, salvo erro, quilómetros, a extensão é imensa e o orçamento da Câmara Municipal terá dificuldade em realizar obras significativas na melhoria daquele itinerário. Então a solução passaria por novamente reclassificá-la em estrada nacional e assim podermos integrar esta obra em projetos nacionais, no PNI e porventura com candidaturas a outros fundos comunitários como o PRR. Sou pena de então não conseguirmos. Eu lembro-me, por exemplo, Macedo de Cavaleiros, no PNI, tem a estrada de Pudense a Godinha e bate-se todos os dias politicamente por essa conquista. Bragança, Vinhais, durante anos andaram a reivindicar a estrada de Vinhais a Bragança, que ela fosse novamente requalificada e conseguiu. Salvo erro, estão afetos e está em obra num montante de 30 milhões de euros. Ao ponto de Bragança agora, por causa do TGV, já reivindica a melhoria do itinerário Bragança a Puebla de Sanabria por conta do TGV. E Mirandela não tem nenhum itinerário, nem reivindica nenhum itinerário para poder beneficiar de fundos comunitários e assim melhorar a sua rede viária que afeta tanta população. Ou pelo menos quando fiz esta pergunta também falou que ainda bem que fiz a questão, porque tem outras que eventualmente dentro desta lógica da rede viária podiam sofrer outro tipo de beneficiação. Esta é significativa. Estamos a falar de facto de verbas. Ainda bem que falou, porque entretanto esta é de facto significativa. As outras seriam estradas municipais, pequenos circuitos que enfim, poderemos falar nisso mais tarde, mas esta, e não me querendo desviar do assunto, esta é de facto significativa. Essa será significativa. Será uma prioridade do município. Caso seja eleito? Será uma prioridade se caso for eleito. Eleito Presidente de Câmara. Eleito Presidente de Câmara. Ainda no plano da mobilidade. E dar-me-á um conforto enorme se porventura realizar essa obra. Porque eu sei as queixas, a desilusão, que quer Vila Verde, quer a Freixeda, quer Caravelas, o número de pessoas que trabalham em Mirandela e têm que fazer aquela estrada. Ainda dentro da mobilidade, o famoso plano de mobilidade do TUA continuou por entrar nos carris e já lá vão muitos anos. Isto um processo também começou já na altura em que, enfim, o poder local estava nas mãos do PSD, mas que se tem vindo a agudizar nos últimos anos. O que é que Paulo Pinto, sendo Presidente de Câmara, eleito Presidente de Câmara, pode comprometer-se com os mirandenses nesta matéria, que já estão, obviamente, fartos de ouvir falar do plano de mobilidade, que nunca mais é implementado? Não sei se ainda acredita que vai ser implementado. Eu acredito. O protocolo está... O que vai fazer para que isso aconteça? Exercer uma estrutura de influência e política junto de um governo que agora até é do PSD. E, nomeadamente, o seu ministro, que sei que esteve numa reunião
recentemente em Mirandela e olhou para o problema porque já percebeu a importância do projeto que tem para o desenvolvimento do Concelho de Mirandela. A decisão sobre o está plano no de mobilidade município. pouco foi dito, não é? A decisão está nas mãos do Governo e especialmente do Ministro da Tutela. Houve um operador que manifestou interesse em explorar a linha, recebeu verbas na altura, se bem que agora terá ultimamente manifestado algum desagrado com o atraso da decisão, mas a decisão está nas mãos do Governo, através da IP, que tem que assumir compromissos, porque é a empresa mais bem posicionada, é a única que percebe de ferrovia e tem know-how suficiente para desenvolver ali o que é necessário. Foram feitas benfeitorias na linha, foram dadas garantias sobre a sua segurança, cabe agora ao Governo, e nós tudo faremos, uma vez eleitos na Câmara Municipal, em retomar este projeto e dar conta ao seu Ministro e às infraestruturas de Portugal, porque é uma decisão também política, ainda que esteja subjacente muitas decisões técnicas, o facto deste projeto ser um projeto âncora para o desenvolvimento do Concelho de Mirandela. Quando eu questionei se ainda acredita, tendo em conta a realidade atual, isto é, além da mobilidade, foi feito um investimento elevadíssimo também para a requalificação da própria linha, que neste momento já está como estava há uns anos atrás. É complicado. Pois, necessariamente o projeto terá que ser revisto ao nível da segurança, se é que existem os problemas que eu não tenho conhecimento. Mas haja vontade política, de uma vez por todas, até porque há ali um problema de mobilidade diária, porque serve a algumas freguesias e a algumas populações, haja vontade política e tudo faremos junto do Governo para dar conta da importância o quanto este projeto é estratégico para o desenvolvimento do Concelho de Mirandela. Noutras áreas, no que diz respeito à tentativa de haver aqui um desenvolvimento da nossa economia, de potenciar algum investimento e emprego, o Paulo Pinto também na sua apresentação revelou que é tempo de devolver ao Complexo do Caixão e à zona industrial a sua capacidade de gerar investimento e emprego. Estamos a falar aqui de duas situações que têm sido muito abordadas nos últimos anos, não é? Ainda bem que me dá essa oportunidade então, para esclarecer. Que novidades é que traz sobre estes dois? Foi um projeto âncora que a doutora Júlia, há 8 anos atrás, apresentou, que é o Complexo Agroindustrial do Caixão. Ainda bem que me dá essa oportunidade para poder explicar esse texto que, porventura, não ficou suficientemente bem explicado quando foi da apresentação da minha candidatura. O Complexo do Caixão tem graves problemas. Há necessidade, inclusive, como já foi dito, aquilo não é obra de um município só, nem de 2 municípios, porque estamos associados, no seu desenvolvimento, estamos associados ao município de Vila Flor. Existem lá problemas de elevado montante, que era preciso resolver para desonerar aquele equipamento e aquele espaço empresarial. O que me queria referir concretamente era ao Matadouro do Caixão, que é estratégico para Mirandela, tem uma importância significativa para o setor agropecuário, são muitas as empresas que ali abatem os seus animais, estamos a falar de um equipamento que tem tido atividade, que ora sobe, ora desce a sua atividade e o número de abates de espécies, mas que, ao nível da gestão e da sua sustentabilidade, tem apresentado novamente exercícios negativos. E por conta dos seus custos de exploração, onde a eletricidade tem custos tão elevados que lhes dá, de certa forma, condiciona toda a atividade económica. Mas o que me está a querer dizer é que aposta numa revitalização do Matadouro e deixa de lado o resto do complexo. Não é nada disso. Então. Não é nada disso. Continuarmos a debater pelo Complexo do Caixão. Porventura numa estratégia mais intermunicipal, ao ponto de queremos envolver também não numa visão tão alargada, é isso? Porque existem lá problemas que é preciso resolver. Para o complexo ficar desonerado de algumas dívidas que ali existem. Outra coisa é o complexo, o Matadouro do Caixão, que também será uma das nossas prioridades, uma vez que o Governo tem agora aprovado um número significativo de centrais de biomassa. Temos vários exemplos. Tomei conhecimento de uma notícia que ainda recentemente agora foram mais 6. Estamos a falar de equipamentos que não são um investimento não são avultado, mas que assente numa estratégia de biomassa, onde o projeto agora já implementado e que está em exercício, até por conta do flagelo dos incêndios, porque a floresta necessariamente tem que ser trabalhada de forma diferente. Através do projeto
da Floresta Ativa, que é um projeto dirigido a minifundiários, com apoios a 80% de fundo perdido. Toda aquela biomassa que possa sair das nossas florestas, poder alimentar uma central que ali possamos instalar e aí reduzir significativamente os custos ao nível da energia e dar outra viabilidade económica àquele equipamento. Até porque sabemos cada vez mais é a concorrência de outros equipamentos mais modernos e mais eficazes que têm sido construídos na região, que também não entendemos, ainda por cima apoiados por fundos comunitários. Sou pena de uns equipamentos andarem a fazer concorrência a outros equipamentos que estão no terreno e que precisam, porventura, do apoio de todos. A questão da zona industrial, quando se referiu à zona industrial, tem uma visão diferente do que tem o atual Executivo? Olha, até porque o atual Executivo geriu esta situação de uma forma diferente, como tinha já no Executivo de António Branco, se bem me recordo. Portanto, houve aqui uma mudança, mas neste momento os lotes ainda não estão disponíveis para os empresários. Olha, o que é que vocês se porventura quiser retratar a qualidade e eficácia do Executivo PS, é olhar para a zona industrial. Eu estou convencido que os lotes serão todos ocupados. Mais tarde ou mais cedo serão todos ocupados. Outra coisa é a forma displicente, tardia, adiada no tempo, com que esta nova obra da zona industrial foi tratada. Foi uma obra que foi deixada, é uma obra no valor de 3,1 milhões de euros, a aquisição de um terreno de 500 mil euros e que, envolvidos 8 anos de Executivo PS, a obra continua sem nenhuma empresa lá instalada. Sei que quiseram rever o projeto, pelas razões apresentadas na altura. O que é certo é que até ao dia 2, nenhuma empresa lá está instalada. Tantas eram as manifestações de empresários em querer adquirir terrenos em Mirandela, salvo erro eram 70 no início. No primeiro exercício de rateio, apenas manifestaram 24 empresas querer adquirir lotes e hoje desconheço efetivamente quantas empresas estão já com processos elaborados para a ocupação daqueles espaços. E se não fixarmos pessoas em empresas, não combatemos, além da economia local, cada vez seremos menos em Mirandela, menos pessoas, o que vai, de certa forma, penalizar toda a economia global do Concelho de Mirandela. Tendo em conta o cenário atual, ou seja, como a situação está, neste momento, o que é que o Paulo Pinto irá fazer se for Presidente de Câmara relativamente à zona industrial? Vai seguir o que foi feito aqui? Vai ser uma coisa mais célere? Vai mudar alguma coisa? Vamos vender a ideia de que cada vez mais Mirandela será uma terra de oportunidades. E teremos que olhar efetivamente, falar com os agentes económicos, vender-lhes a nossa capacidade que queremos criar nesta terra como uma terra de oportunidades, o quanto eles são importantes para se instalarem neste concelho, além de melhorar a economia local e constituírem riqueza, a possibilidade de fixarem pessoas que precisamos tanto. Queremos, de certa forma, criar uma equipa, conjuntamente com a ACIM, desenvolver esforços, parece-me a mim que não têm sido desenvolvidos significativamente, para que aquela ocupação daqueles lotes seja efetivamente feita e podermos passar para a constituição de novos espaços de zona industrial mais bem posicionados, por forma a que as empresas e os futuros investidores encontrem em Mirandela uma terra de oportunidades e que aqui se estabeleçam. Ao nível da sua candidatura, tem falado muito também da questão da habitação. O que é que se propõe fazer nesta área que tem tido tantos problemas e que, nomeadamente na questão da zona histórica, continua com graves problemas ali? O processo não será fácil. A zona histórica ou zona antiga. Era importante que a Câmara Municipal e os agentes locais procedessem à revitalização de alguns edifícios devolutos. De facto, Mirandela, no centro da cidade, está com um número significativo de edifícios em mau estado, e era importante que, quer a Câmara, adquirindo um ou outro edifício ano após ano, para dar até conforto e garantias a outros investidores que ali queiram recuperar algumas habitações, era importante. Mas já houve até uma OPA para a aquisição de habitações e parece que não houve muita receptividade por parte da população. Como é que faz parte da Câmara Municipal mudar também, esta questão? Faz parte também da Câmara Municipal tomar a sua iniciativa. Elaborar um novo plano de comunicação, por forma a dar garantias aos investidores, porque é de mais importante, além da reconstrução e da reabilitação de edifícios que nós conhecemos, é também o contributo que dão ao comércio local, por forma a tornar as principais artérias da cidade, aquelas emblemáticas, que no passado foram grandes centros comerciais, ao ar livre, possam ter mais gente,
que ali habitem, que ali circulem, por forma a revitalizar as nossas principais artérias da cidade, com mais vida e com mais gente, sob pena de darem uma imagem de abandonadas e que ali ninguém habita e que de comércio há muito pouco. Uhum. Em relação a outro setor importante para o Concelho de Mirandela, estamos a falar da agricultura neste caso. Toda a gente conhece o processo da Direção Regional da Agricultura, com sede em Mirandela. Houve aquela, enfim, situação que também todos conhecem, de que foi integrada na CCDR. Entretanto, agora há um vice-presidente, mas nada está como antes. Vai haver alguma tentativa de que as coisas mudem, tendo em conta que, sendo Presidente de Câmara, isso poderá ser uma voz ativa nesse aspecto? Ou acha que o que foi feito, este remendo, se pode assim chamar, do atual governo AD, já serve? Esta desclassificação da Direção Regional da Agricultura foi por conta de um executivo PS. Depois, entretanto, houve tomadas posições públicas por parte do executivo PS, que eu na altura critiquei, porque não foram suficientemente, não obtiveram por parte, não houve impacto desejável junto à população, nos órgãos da comunicação social e, sobretudo, também que chegasse, porventura, aos corredores do poder em Lisboa. Aquilo que eu posso assumir com os mirandelenses é que me irei debater sem reservas pelos superiores interesses de Mirandela. E quando uma instituição tão emblemática como é a Direção Regional da Agricultura do Norte em Mirandela, com tantos empregos que ali tinha, maioritariamente empregos de técnicos superiores, que muito contribuíram para o desenvolvimento do Concelho de Mirandela, uma vez que aqui viviam e aqui construíam as suas habitações e contribuindo para a economia local. Eu estou convencido que este processo pode ter, a qualquer momento, algum revés, retomarmos outro tipo de classificação e que Mirandela continue a ter as suas instituições emblemáticas aqui a funcionar e aqui a servir os agricultores com proximidade. O pior sinal que um governo, seja ele de que cor política for, dá aos investidores, negativamente, é quando o governo central, por conta do orçamento do Estado e da dívida pública, que eu não sei quanto é que isto pesa no seio da dívida pública, encerra um serviço público no Nordeste transmontano, em Mirandela ou noutra localidade. É um sinal negativo que dá a putativos investidores que o Estado, pelos vistos, parece que está desinteressado por este território e sob pena de afastar aquilo que mais queremos, que são investidores na terra. E como município, caso venha então a ser eleito presidente, o que é que pode fazer também neste setor da agricultura? Tem-se falado muito nos últimos anos de regadio, enfim. Olha, o que é que tem previsto nesta área da agricultura? O que é que se pode comprometer? Olha, Mirandela, até pela Direção Regional, que é muito territorial, passa muito para lá do Concelho de Mirandela, estamos a falar numa área tão abrangente que tem 34 mil agricultores e que de oliveiras temos 5 milhões de oliveiras. Portanto, o setor é da maior importância porque ele é territorial e dá, direto ou indiretamente, modo de vida a mais de 90% da população. O que é que queremos dizer com isto? Olha, se há coisa que não entendi quando tomei funções públicas, porventura andaria mais distante destes temas, foi que pós 25 de Abril, com tantos fundos comunitários e políticas públicas de desenvolvimento, o regadio, que é a base de tudo isto, ainda não existir, efetivamente, apenas pequenas barragens, e não existir um regadio municipal, um regadio intermunicipal, porque julgo que é a base de toda a agricultura. Não entendo, com tantas instituições, técnicos superiores, pessoas a pensar efetivamente o desenvolvimento da agricultura, deixarem um projeto para trás, que parece-me a mim que é a base de todos os projetos. Mirandela e o anterior executivo PST deixou um plano de regadio, o plano de regadio de Contins, tanto quanto sei, o plano de regadio está feito, simplesmente existe um problema ou outro de quem na atribuição da gestão do regadio de Contins. Aquilo que eu posso é debater-me, efetivamente, por os problemas de base da agricultura, sob pena de defraudarmos as expectativas e sob pena de defraudar as expectativas públicas,
sendo o setor da agricultura tão importante para nós e para a região. Outro setor, a saúde, muito se tem falado dele. O que é que tem como promessas eleitorais desta área, tendo em conta que, como ponto de partida, podemos desde já avançar que, como se sabe, os mirandenses recordam-se, vai fazer dia 7 de outubro 2 anos que a urgência de cirurgia geral do Hospital Mirandela está encerrada. Na altura, como temporariamente, o que é certo é que parece que é definitivamente, não é? O que é que pode ser feito? Não entendemos quando o Ministério da Saúde cada vez gasta mais verbas do Orçamento do Estado. Sei que há relativamente há 8 ou 9 anos o Orçamento da Saúde era de 5 mil milhões de euros, depois passou já para 15, já resbala, segundo dizem, para 20 mil milhões de euros e pelos vistos cada vez menos temos mais dificuldade em serviços de saúde e que a saúde sirva efetivamente com proximidade os seus utentes e aqueles que mais precisam. Portanto, o que é que podemos dizer? De facto, Mirandela tem sido desclassificado e o seu hospital tem estado várias vezes na ordem do dia e pela forma negativa. Um equipamento que foi criado há tantos anos atrás, onde estiveram pessoas ilustres à sua constituição e que a sua honra e o seu legado têm sido maltratado. Estou a falar de Dr. Tigre de Negreiros, tem lá o seu busto à entrada, que na altura defendeu e de que maneira a criação do Hospital Distrital de Mirandela, que tanta gente serviu. Estamos a falar de uma população que hoje é na ordem dos 44 mil utentes e que tem sido desclassificada todos os dias. De facto, a saúde, a Câmara Municipal, ainda que não sejam competências efetivas do município, mas pode interceder e, até porventura, até ajudar na melhoria de algumas coisas. Como assim? Olha, por exemplo, além das valências médico-cirúrgicas, porventura, entre a iniciativa privada e pública, encontrarem pontos em comum para que, de uma forma ou de outra, quer o hospital público, quer o hospital privado, possam, um e outro, complementarem-se na Constituição e na haver aqui uma espécie de acordo com o Hospital Terra Quente, é isso? Mas, sobretudo, em capacitar o Serviço de Imunologia do Hospital de Mirandela, a criação dos cuidados continuados integrados da saúde mental, a contratação de médicos com o intuito de diminuir as listas de espera e reforçar os serviços de proximidade da cidade, freguesias e aldeias, melhorando a qualidade de vida da população. Portanto, há aqui também, da nossa parte, a disponibilidade para ajudar aos meios de diagnóstico que podem muito melhorar no diagnóstico doenças e patologias que a nossa população possa vir a sofrer, evitando que se tenham que deslocar a outros concelhos limítrofes que não entendem muito bem porque é que eles têm e nós não temos. Muito bem, o tempo urge. Muito rapidamente, um setor que também lhe é muito querido, até porque profissionalmente é professor de Educação Física, o desporto. Estamos numa terra onde temos vários desportistas, muitos deles com grandes êxitos nacionais e até internacionais. O que é que o município pode fazer para haver uma maior evolução até ao nível desportivo, não só ao nível da parte competitiva, mas como do lazer e dos equipamentos desportivos, que, ao que parece, também são muito necessários. O que é que tem pensado nessa área? Aquilo que temos no nosso programa, enfim, acho que comum a todas as candidaturas, é reabilitar e modernizar as infraestruturas desportivas existentes. Construir um pavilhão multiusos em Mirandela, aberto ao desporto, à cultura e eventos culturais. E promover eventos desportivos de referência internacional, trazendo visibilidade e dinamismo ao Concelho. Isto acho que vem em todas as candidaturas. Aquilo que eu posso dizer em relação ao desporto é que o atual Executivo se construiu, eu acho que não construiu nenhum metro quadrado de novas infraestruturas desportivas. O abandono total nessa perspectiva. E vai fazer? Não criou novas infraestruturas esportivas. Vai fazer isso agora? Estamos disponíveis, até porque há novas modalidades em Mirandela, uma delas que está em voga, já em concelhos limítrofes, que sei que têm grande sucesso, nomeadamente o pádel. Como é que nós, Mirandela, terra de referência, e que fomos tão vanguardistas em tantas áreas, até na Biblioteca Municipal, fomos os primeiros no concelho, mas eu não quero recuar tão tarde. Nós não podermos, acho que já vai existir esse projeto, sei que existe um privado que já abraçou essa causa, não termos ainda hoje essa modalidade. Mas o ténis de campo, que passo ali todos os dias junto ali ao continente e vejo que aquele espaço reduzido,
completamente, muito pouco, porque entretanto precisa de outros equipamentos para o treino, ali terem um campo e estar constantemente saturado. Não entendo porque é que não conseguimos construir um mini complexo de 3 ou 4 campos de ténis, também apoiados com instalações sanitárias. E sobretudo há um equipamento que já me deram conta alguns dirigentes associativos. É a possibilidade de construirmos como é que é de explicar? Uma residência. Não é uma residência de estudantes, porque aquela está afeta aos estudantes. Uma residência onde também não é... É uma residência, um equipamento que... uma espécie de centro de estágio, é isso? Não o queria chamar centro de estágio. Um equipamento que possa, de uma maneira ou de outra, todas aquelas equipas que venham disputar campeonatos em Mirandela, que não tenham que suportar outras verbas com alojamento, que depois as prive de virem mais vezes a Mirandela. Assim como outros atletas que aqui já procuram conhecimento técnico e fazem aqui os seus estágios, não tenham onde ficar de forma com menos encargos. Portanto, é um equipamento que depois serve para o desporto, para a cultura e para grandes eventos que Mirandela organiza, onde essas instituições, ao virem cá, não terem que suportar, nem a Câmara Municipal, ter que pagar tanto pelas suas deslocações. Pedi-lhe agora respostas muito rápidas, porque estamos a terminar o tempo, sobre algumas questões concretas, nomeadamente Festa de Mirandela. Já foi dito por esta candidatura que, caso venha a ser eleito Presidente de Câmara, volta à Zona Verde a centralização das festas? Nós já dissemos publicamente e afirmamos que as festas de Mirandela, connosco, são realizadas na Zona Verde. Na altura da sua apresentação disse que este ano iria apresentar mais candidaturas às juntas de freguesia do que há 4 anos. Isso não vai acontecer porque tem 21, há 4 tem 22. Isto pode ser penalizante ou não? Não, porque muitas vezes tem a ver com a qualidade. Muitas vezes tem a ver com a qualidade dos nossos candidatos. Não basta só apresentar juntas. Eu também sei que outras forças políticas a todo o custo tentaram apresentar muitas juntas de freguesia, mas que depois também não se traduz em candidaturas assim tão fortes e capazes de rivalizar com a candidatura mais forte. Temos 21 juntas de freguesia, sinto-me muito confortável e sobretudo pela qualidade dos nossos candidatos. E estamos em crer, acreditamos muito que vamos ter mais juntas de freguesia eleitas do que há 4 anos atrás. Vamos falar de cenário de hipóteses. Estamos a falar de 7 candidaturas. Acredita que pode haver um vencedor com maioria absoluta? Essa grande responsabilidade está no eleitorado mirandelense. Se porventura o resultado eleitoral não conferir a nenhuma das forças políticas uma maioria absoluta, eu defendo coligações, porque Mirandela tem que ter estabilidade política para realizar os seus melhores projetos. Tem alguma linha vermelha em termos de coligações? Não tenho ainda não pensei nisso. Não tenho linhas vermelhas, porque estou focado em ganhar as eleições e de preferência, porque também não quero ser tão perentório, porque cabe essa responsabilidade aos mirandenses, ganhar com uma maioria absoluta, por forma a estar criado e conviver num ambiente político, por forma a minha coligação a realizar os nossos projetos políticos para o desenvolvimento económico, desenvolvimento social e político de Mirandela. Caso não seja vencedor, seja só eleito vereador, vai cumprir esse mandato ou não? Eu vou cumprir esse mandato. Pese embora depois os partidos políticos tenham outras nuances, porque entretanto precisam de pensar no futuro e criar as melhores estratégias. Mas vou cumprir o meu mandato. Mas digo já, se porventura não ganhar as eleições, jamais serei vereador do partido que ganhar as eleições. Vamos imaginar, hipoteticamente, que seria convidado. Não aceita coligar? Só aceito ser Presidente de Câmara no atual contexto e que me proponho no dia 12 de outubro a eleições. Muito bem, ficamos por aqui quanto a esta entrevista, a primeira deste ciclo. Voltamos a encontrar-nos no debate no dia 8 de outubro. Muito obrigado e um cumprimento especial ao auditório da Rádio Terra Quente, sei que é muito vasto. Muito obrigado.